Você já reparou como certas verdades chegam devagar? Como se estivessem esperando que você estivesse suficientemente vazio para então se acomodarem em silêncio? Algumas verdades não gritam. Elas aparecem quando você está distraído, lavando a louça, andando sozinho, olhando pela janela, e de repente, sem aviso, algo dentro de você se parte ou se abre. Foi assim comigo. Foi assim com muitos. E talvez esteja sendo assim com você agora. Você não sabe o que mudou, mas algo mudou. As pessoas continuam falando, mas as palavras já não têm o mesmo efeito. O que antes te bastava, hoje parece raso. O que antes fazia sentido, agora parece repetição. E de repente você se dá conta. Você não sabe mais quem está por trás do personagem que aprendeu a interpretar. É nesse momento que a jornada começa. Não a jornada do sucesso, nem do autoconhecimento de prateleira, mas a jornada de retorno para um lugar que você nunca visitou, mas que, de alguma forma, sempre foi sua casa. Carl Jung chamava isso de individuação. Mas antes de qualquer nome, é uma sensação. Como se sua alma, depois de muito tempo em silêncio, estivesse começando a bater na porta por dentro. E se você sentir isso, não fuja. Porque, segundo Jung, existe uma única regra capaz de realinhar tudo: suas escolhas, suas dores, suas relações. Uma regra que não te pede para ser feliz, nem para ser bom, mas para ser inteiro. E o que significa ser inteiro quando você foi ensinado a esconder pedaços de si desde a infância? É isso que vamos desvendar agora. Sem pressa, sem fórmulas, sem respostas prontas. Porque talvez a verdade mais transformadora da sua vida não seja uma conquista, mas um retorno. Ser inteiro é uma expressão que soa bonita. Mas, quando Jung a escreveu, não era para soar bonito. Era um aviso. Um aviso para todos nós que, sem perceber, aprendemos a mutilar a própria alma em nome de aceitação. Um aviso para todos. Você acorda e não sabe mais o que deseja. Não sabe mais o que sente. Não sabe mais quem é. É por isso que Jung nos convida a parar de tentar ser moralmente perfeitos e começar a ser psicologicamente autênticos. Ou seja, parar de viver com base no que os outros esperam e começar a integrar todas as partes da nossa psique, inclusive aquelas que nos envergonham. A sombra, a criança ferida, o instinto, o caos, tudo aquilo que você aprendeu a suprimir é exatamente o que te separa da sua inteireza. Mas atenção, isso não quer dizer se tornar egoísta ou impulsivo. Não se trata de dar vazão aos impulsos sem controle. Ser inteiro é o oposto do desequilíbrio. É acolher o que é seu, para que você possa escolher o que fazer com isso, com consciência. É reconhecer a raiva antes que ela vire doença. É perceber o medo antes que ele congele suas decisões. É entender o desejo antes que ele te leve a repetir padrões. Ser inteiro é ser livre por dentro. Você começa a se tornar inteiro quando, pela primeira vez, diz não e não se sente culpado. Quando escolhe o silêncio, não por medo, mas por integridade. Quando não se explica demais. Quando não se curva mais à obrigação de agradar. Mas é nesse ponto que algo inesperado acontece. Você se liberta de dentro e começa a incomodar por fora. As pessoas que estavam acostumadas com sua submissão vão chamar sua firmeza de egoísmo. As que se beneficiavam do seu silêncio vão se ofender com a sua voz. As que te conheciam pela versão domesticada vão estranhar a sua inteireza. E isso dói. Dói perceber que, ao se curar, você passa a ferir o ego de quem não quer mudar. Dói sentir que, ao se encontrar, você se distancia de quem só sabia lidar com a sua ausência. Mas dói ainda mais tentar caber de novo.
Porque depois que você prova o gosto da verdade interior, é impossível fingir que nem se tornar outra pessoa da noite pro dia. Mas precisa começar. E esse começo tem um nome: individuação. Carl Jung acreditava que a individuação não é um objetivo de autoajuda, mas um chamado da alma, um processo contínuo de tornar-se quem você realmente é, por trás das máscaras, papéis e histórias que te contaram. Ser inteiro não é sobre construir uma nova identidade, é sobre lembrar da sua essência e, aos poucos, reunir os pedaços que você foi deixando pelo caminho. Mas por onde se começa? Jung dizia que a primeira chave é esta. 1. Encare sua sombra sem fugir. A sombra é tudo aquilo que você reprimiu, por medo, vergonha, trauma ou hábito. É onde vive sua raiva negada, seu orgulho disfarçado, sua tristeza escondida. E enquanto você a rejeita, ela governa sua vida por trás das cortinas. Você repete padrões que odeia. Você se sabota bem na hora que estava indo bem. Você escolhe relacionamentos que machucam e chama isso de amor. Mas a sombra não é seu inimigo. Ela é sua parte esquecida, sua parte que precisa de luz, não de julgamento. Então comece aos poucos. Note quando você reage com força desproporcional a algo pequeno. Note quando você sente inveja, ciúmes, raiva, culpa, sem entender por quê. Essas emoções são como portas. Atrás delas está algo que você precisa escutar. E ao invés de fugir, respire. Pergunte-se: o que em mim está pedindo para ser visto? Jung dizia: aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. Segundo, reencontre a criança que você abandonou. Dentro de você ainda vive a criança que um dia sonhou sem medo, mas com o tempo, ela foi se calando. Talvez tenham dito que ela era sensível demais, esquisita demais, sonhadora demais. E para se adaptar, você a deixou para trás. Mas essa criança é sua bússola. Ela com profundidade, mesmo que isso incomode os que vivem na superfície. E isso exige coragem. Coragem de sustentar sua verdade mesmo diante da rejeição. Coragem de permanecer fiel a si mesmo, mesmo quando isso te deixa sozinho por um tempo. Mas essa solidão não é ausência, é presença de quem você está se tornando. Você não acorda um dia e diz: hoje me tornei inteiro. Não é assim que funciona. Ser inteiro não é um troféu, é um processo silencioso, invisível por fora, mas quase ensurdecedor por dentro. E os sinais, quando aparecem, são mais sensações do que fatos, mais coragem do que certezas, mais silêncios do que respostas. Você começa a perceber que está se tornando inteiro quando 1. Você não precisa mais se explicar o tempo todo. Antes, você tentava justificar cada escolha. Dava voltas para não magoar ninguém. Engolia o que sentia para manter a paz. Se desculpava por ser quem é. Agora você apenas é. E não por arrogância, mas porque finalmente entendeu: quem te ama de verdade não exige tradução. 2. Você sente uma estranha paz, mesmo em meio ao caos. Não é que os problemas desapareceram, mas agora há algo em você que não balança tanto quanto antes. Você aprendeu a se observar, a acolher suas emoções sem se afogar nelas, a confiar mais no processo do que na perfeição. É como se, mesmo no meio da tempestade, você soubesse que existe um centro, e esse centro agora é você. 3. Você se sente mais sozinho, mas menos carente. Você se afasta de alguns círculos. Percebe que certas conversas já não te alimentam, que algumas presenças só serviam para preencher um vazio que você agora decidiu preencher com verdade. E no início, isso dói, mas depois vira liberdade. Você se dá conta de que a solidão verdadeira é menos solitária do que a companhia errada. 4. Você para de buscar validação em quem nunca te enxergou. Você já não corre atrás das mesmas pessoas. Não implora para ser compreendido. Não mendiga afeto.
porque entende que o valor não nasce da... Uma verdade que continue ecoando, mesmo depois que o vídeo acabar. Quando você começa a ser inteiro, a vida muda, mas de um jeito sutil. Não é como um final de filme, é como o início de uma respiração verdadeira. Você não se torna um ser iluminado, você se torna alguém real. Você não deixa de sentir dor, mas aprende a não fugir mais dela. Você não se livra dos conflitos internos, mas aprende a sentar com eles, sem se odiar. Você não precisa mais fingir que é forte o tempo todo, porque entende que vulnerabilidade é força em estado puro. Ser inteiro não significa estar sempre bem. Significa estar presente, mesmo quando está mal. Significa poder dizer, hoje não dou conta, sem se sentir menos digno. Significa aceitar que sua luz e sua sombra fazem parte da mesma verdade, e isso, por si só, já é libertação. O mundo vai continuar tentando te puxar de volta para as velhas máscaras. Vão te chamar de difícil, vão dizer que você está diferente. Mas a verdade é que você não está se tornando outra pessoa. Você está, pela primeira vez, se tornando você mesmo. E é isso que Jung queria dizer com sua regra mais importante. Não viva para ser bom, viva para ser inteiro, porque o mundo não precisa de mais gente perfeita. Precisa de gente real, gente com alma, gente com presença, gente com coragem de ser quem é, mesmo quando isso assusta. Você, exatamente como é, com tudo que carrega, com tudo que está descobrindo, com tudo que ainda vai integrar. Você já é suficiente e, a partir de hoje, talvez não precise mais se esconder disso. Se esse vídeo tocou algo dentro de você, se algo aí dentro foi visto, nomeado ou lembrado, fica o convite. Não vá embora igual. Volte a si e nunca mais se abandone. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com quem também precisa voltar para si, porque no fim das contas, a jornada mais importante que você